Larry Fink é facilmente o homem mais polêmico das finanças. Parece que o mundo está começando a perceber Larry Fink e sua fama controversa. BlackRock, uma empresa gigantesca, incrivelmente grande. Em 2021, foi relatado que a BlackRock administrava 10 trilhões de dólares para clientes. Para colocar isso em perspectiva, a terceira maior economia do mundo, o Japão, vale apenas 5. Uma empresa do tamanho de uma nação, mas que não presta contas a ninguém. Larry ocupa uma posição de enorme poder que seus críticos dizem que ele abusa sem limites, desde que aumente os lucros. Nos últimos anos, Larry Fink tem se manifestado mais para melhorar as coisas. Ele defende um futuro mais verde e sustentável e está liderando pessoalmente essa iniciativa. Larry mudou de atitude e virou uma força para o bem? Ou será que tudo isso não passa de uma jogada de marketing? Uma tentativa fracassada de encobrir um homem acostumado a agir nas sombras, agora arrastado à força para a luz? Enquanto alguns refletem sobre a dualidade do homem ou o sentido da vida, Larry Fink não se preocupa com essas trivialidades. Larry enfrenta uma questão muito mais importante: como ele pode se tornar um dos homens mais poderosos do mundo? Como ele, o humilde filho de um sapateiro, pode ser mencionado no mesmo nível que presidentes e líderes mundiais? O caminho evidente é a política. Naturalmente, Larry se matricula na Universidade da Califórnia em Los Angeles para cursar bacharelado em teoria política. Então, em um daqueles momentos engraçados, algo aparentemente insignificante muda tudo. No último ano, Larry faz aulas extras de mercado imobiliário e adora. Larry não quer mais ser presidente, e sim magnata imobiliário. Então, depois de receber seu mestre em administração de empresas em 1976, ele não tem certeza do que quer fazer, mas seu objetivo continua o mesmo: grandeza. Então, como a maioria dos formados em finanças insaciáveis, ele vai para o lugar onde nascem as lendas: Wall Street. A questão é que Larry não sabe por que as lendas vêm de Wall Street, nem o desafio que o espera lá. Aos 34 anos, Larry está em uma encruzilhada. Ele passou quase uma década trabalhando para o First Boston, banco de investimentos em Nova York. Mas ele acabou de cometer um erro crítico, um que vai fazer mais do que apenas amassar seus planos organizados de dominação mundial. Vamos voltar no tempo. Ele iniciou em 1976 no departamento de negociação de títulos do First Boston. Embora, como judeu, ele enfrente a xenofobia da época. Wall Street é cega para credo e cor. É puramente uma meritocracia do dinheiro. Se você consegue ganhar dinheiro, isso é tudo o que importa. É um pouco como a Universidade Giga. E rapaz, Larry realmente encontrou sua vocação. Ele imprimia dinheiro aos milhões. Como? 3 palavras: títulos lastreados em hipotecas. Palavras que hoje causam arrepios em Wall Street. Nos anos 1980 eles são a maior sensação. Larry ajudou a criar esse instrumento, a popularizá-lo e, claro, a lucrar imensamente com ele. Ele teve um sucesso enorme no First Boston. Em apenas 2 anos, ele foi nomeado diretor-gerente, o mais jovem da história da empresa. Além disso, ele havia chamado a atenção de seus superiores. Larry ouviu pelos corredores que ele estava até sendo considerado para Chief Executive Officer. Com tanto sucesso repentino, o ego de Larry inflou. Ele irritou as pessoas e, como ele mesmo disse, eu fui um babaca. Como o rei Midas, tudo o que ele tocava virava ouro. A Wall Street coloca homens em pedestais, mas os derruba com a mesma rapidez. Basta um passo em falso. Larry, tentando garantir a cobiçada coroa de Chief Executive Officer, faz uma grande aposta. Confiante na alta dos juros, ele posiciona a empresa para lucrar. Ele garantiu que a empresa estivesse protegida caso estivesse errado. Quando a grande aposta de Larry falha e as taxas de juros caem, Larry só dá de ombros. Ele já previa essa possibilidade e se preparou para ela, ou ao menos achava que sim.
Imagine o horror ao ouvir dos colegas que ele cometeu um erro. Apostou com números errados. Um erro simples, mas caro, 100 milhões de dólares perdidos. Apesar de ter trazido pelo menos $1 bilhão para a empresa ao longo de sua carreira, o príncipe de Boston se torna um pária dentro da firma e não muito tempo depois está desempregado. Larry sempre assumiu mais riscos que os outros e por isso acabou fracassando. Pela primeira vez, Larry considerou cuidadosamente o risco, pesando-o na palma da mão. Uma droga potente, tão intoxicante quanto perigosa. Larry havia aprendido uma lição extremamente dolorosa, mas pretendia usá-la a seu favor. Ele se tornaria profissional em gerenciamento de risco. Com nova determinação, Larry monta o time A de traders. Não é fácil, veja, quando você é o leproso de Wall Street, mas ele ainda assim monta sua equipe. 8 estrelas ao todo, agora só falta apoio financeiro. É surpreendentemente difícil de conseguir após perder 100 milhões de dólares. É aí que Larry entra na órbita do lendário financista e cofundador da Blackstone, Stephen Schwarzman. Se quiser saber mais, talvez eu tenha um vídeo sobre ele. Schwarzman investe 5 milhões de dólares na BlackRock em troca de 50% do negócio. Espera aí, Blackstone e BlackRock, sim, eu sei, não são os mais criativos. Mesmo assim, a ideia de Fink de criar um negócio para gerenciar riscos vale a pena, embora seja um trabalho estressante. A empresa de Larry e Steven lucra em meses e em um ano já gerencia bilhões de dólares. No entanto, não demora muito para que a dupla comece a bater de frente. Larry quer atrair talentos, os melhores dos melhores para a BlackRock, e decide oferecer participação na empresa como isca, mas ele quer que isso venha inteiramente da parte do Steven. Larry insiste que ele e sua equipe fazem todo o trabalho, então é justo que Stephen ceda uma parte da propriedade. Mas, em um ato que Stephen depois chamou de erro heróico, ele mantém sua posição. Nas próprias palavras dele, eu acreditava que, uma vez que você assinava algo, você tinha que cumprir. Mesmo que em 1994 a BlackRock já administrasse mais de 50 bilhões de dólares, as duas partes não cedem. Nenhum dos dois cede e os magnatas das finanças se separam. Steven foca na Blackstone e Larry na BlackRock. Atualmente, as duas empresas irmãs são grandes impérios e ambos são bilionários. Após abrir capital em 1999, a BlackRock inicia um período de rápido crescimento e expansão. Para realizar sua grande visão de transformar a BlackRock em um império gigantesco, Larry faz uma onda de aquisições no início dos anos 2000. A cada empresa adquirida, a BlackRock cresce muito, aumentando significativamente seus ativos sob gestão a cada ano. Mesmo assim, é em 2009 que Larry adquire o que transformará a BlackRock em uma potência mundial. Títulos lastreados em hipotecas, lembra deles? Larry, o chefão desse tipo de título nos anos 80, já tinha aprendido a lição desde então. Nos últimos 20 anos, ele se dedicou a expandir seu império de gestão de riscos e fortalecer sua influência. Mas os MBS não sumiram completamente. Eles lançaram um feitiço nas finanças americanas e as corromperam de imediato. Para saber mais sobre MBS, há excelentes vídeos detalhados como este. Larry, ciente do impacto dos MBS, reduziu a exposição da BlackRock a esses ativos voláteis. Wall Street, por outro lado, se empanturrou desses títulos lastreados em hipotecas sem realmente entender o quão podres eles eram. Gigantes financeiros enormes acordaram para a realidade de que os bilhões que haviam investido nesses ativos estavam evaporando diante de seus olhos. Ao verem o Bear Stearns perder 90% do valor e o Lehman Brothers afundar, todos entraram em pânico. Isso foi desastre para muitos e oportunidade para poucos. Empresas conservadoras como o John Pierpont Morgan compraram concorrentes enfraquecidos por preços baixos, como mostra nossa biografia de Jamie Dimon. Larry não queria perder a festa. O banco Barclays comprou parte do falido Lehman, achando que estavam fazendo um ótimo negócio, até analisarem os números e perceberem que haviam comprado o equivalente financeiro a lixo nuclear. A situação piorou rapidamente, e o Barclays teve que levantar uma grande quantia de dinheiro com urgência. Então eles trouxeram a joia da coroa, a Barclays Global Investors ou Barclays Global Investors. Dentro da Barclays Global Investors estava o iShares Fundo negociado em bolsa, o maior emissor de fundo negociado em bolsa S do mundo na época.
Larry não deixou a oportunidade passar. A BlackRock, uma das poucas empresas ainda com muito caixa, comprou a Barclays Global Investors por 13,5 bilhões de dólares. Embora raramente seja mencionado, esse é o acordo que consolidou a BlackRock como a maior gestora de ativos do mundo. Como se não bastasse, ETFs passivos como o iShares se tornaram muito populares nos anos seguintes. ETFs de gestão ativa ainda enfrentam dificuldades para igualar os retornos dos ETFs passivos de baixo custo. Larry Fink, já dominando os ETFs passivos antes de se tornarem populares, provavelmente estava muito satisfeito consigo mesmo. Com aquisições oportunas e preços melhores, a BlackRock se destaca dos concorrentes. Investidores agora ávidos para encontrar um porto seguro para seu dinheiro lotam a relativamente ilesa BlackRock e imploram para que eles aceitem seu dinheiro. Além disso, essas ferramentas de investimento, como títulos lastreados em hipotecas que estão prejudicando empresas globalmente, são extremamente complexas. Empresas presas a esses investimentos têm dificuldade para entendê-los e poucos realmente compreendem. E Larry Fink de repente se torna um homem muito popular. Todos querem que Larry analise seus portfólios de investimento e compartilhe sua experiência por um preço. Até o Fed, tentando salvar a economia em colapso, mantém Larry na descagem rápida para consultá-lo sobre reestruturação e aquisições de bancos quebrados. Enquanto as finanças americanas levam anos para se recuperar, Larry conseguiu capitalizar em cima da crise. Ele sai dessa com amigos influentes, mais dinheiro do que nunca e, o que sempre quis, a influência de um presidente, uma empresa como uma potência mundial, sem uma única campanha, nem um único voto. Poder de verdade. Larry sempre quis ser importante e agora que ele é mais importante do que jamais sonhou, ele está adorando. A BlackRock e seu dirigente Larry Fink têm um poder e influência inegáveis sobre instituições e nações. Consequentemente, eles foram recentemente lançados ao centro das atenções do público e, em geral, condenados. Mas será que isso é merecido? A maior crítica é simplesmente o tamanho da BlackRock, 10 trilhões de dólares sob gestão. Meu Deus, é muito dinheiro, mas sem significado. Pense como depósitos bancários. O banco não possui esse dinheiro, apenas o administra para os clientes. Uma medida melhor de poder pode ser o total de ativos ou o valor de tudo que a empresa possui. Em 2022, os ativos da BlackRock somavam 117 bilhões de dólares, longe dos 10 trilhões de dólares. Em comparação, o total de ativos do Google era de 365 bilhões, ou seja, 3 vezes maior. Mas Kevin, a BlackRock não possui partes das maiores empresas do mundo? Tecnicamente sim. Mas são os clientes que realmente possuem as ações e, portanto, os direitos de voto. No entanto, a BlackRock admite que pode votar em nome dos clientes, às vezes sem qualquer participação deles. Outro argumento comum é o envolvimento da BlackRock com a China. Em agosto de 2021, foi o primeiro fundo mútuo a se estabelecer na China, além das questões éticas de investir no país. A BlackRock investiu em 2 empresas, eFlytech e Hikvision, ambas empresas de vigilância que foram incluídas na lista negra pelo governo dos Estados Unidos da América por abusos de direitos humanos contra os uigures. Em 2018 e 2019, a BlackRock foi criticada por seus enormes investimentos em empresas com grande pegada de carbono. Chegaram a ter mais petróleo e gás do que qualquer outra empresa de gestão de investimentos. Eles também foram denunciados como grandes investidores em empresas que promovem o desmatamento na Amazônia. Em 2022, o The Guardian chamou Fink de um dos maiores vilões do clima por esse motivo. Por outro lado, em defesa de Larry, ele também sempre destacou a necessidade de melhorias. Em resposta às críticas, Larry incluiu ETFs ambiental, social e governança para que clientes possam investir apenas em empresas ambiental e socialmente conscientes se quiserem. Larry alertou empresas investidas: adotem práticas sustentáveis ou podem perder o apoio da BlackRock. Claro, ele fez isso porque é uma pessoa maravilhosa, não porque seus investidores sentem a pressão do ativismo ambiental, social e governança. Para dar o devido crédito, ele não recuou, mesmo quando perdeu certos investidores, como o estado da Flórida, no valor de 2 bilhões de dólares na busca por um futuro mais sustentável.
Alguns também rejeitam fortemente o investimento ambiental, social e governança, alegando que promove o capitalismo woke e obriga empresas a adotar determinadas políticas de forma subversiva. Embora o Tribunal da Opinião Pública tenha rapidamente condenado a BlackRock, questionar se Larry e a BlackRock são malignos é improdutivo. Larry Fink construiu um império ao adaptar incansavelmente seus negócios e produtos ao que os clientes desejam. Apesar de suas falhas, a BlackRock permite investir em tudo, de fabricantes de armas e empresas de vigilância em ditaduras comunistas até companhias que inovam contra as mudanças climáticas. Muitos pedem supervisão regulatória, controle mais rígido sobre esse gigante de gestão de ativos e explicação de como um homem construiu um negócio tão impressionante. No fim das contas, a maneira mais poderosa de mudar a BlackRock ou qualquer empresa é colocar seu dinheiro onde está sua boca. No fim, cabe aos investidores decidir investir de forma ética ou não. A BlackRock e empresas como ela simplesmente respondem da mesma forma.